Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar de atrasos de pagamentos do Atlético, que vem rondando o Atlético, que vem dificultando demais essa situação em algum momento, e também do novo chefe do Siga. Isso mesmo, o Paulo Brax deu uma entrevista ontem falando que ele estava sentado naquela cadeira, mas agora já tem o novo chefe e vamos trazer aqui, tá bom? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, vai ajudar demais o crescimento do nosso canal, rumo a 20 mil inscritos. Vocês são parte disso e, pô, me ajuda demais no dia a dia aí, tá? Vambora, bora. Falar um pouquinho então. Ontem o Paulo Brax, tem duas coisas que a gente vai falar. Ontem o Paulo Brax falou também na coletiva que... Desculpa. Essa conversa com jornalistas, que o Atlético estava, segundo alguns jornalistas, estava com alguns atrasos no salário, né? Então, jogador com salário atrasado é sempre um problema, a gente fica nessa, porém, os jogadores do Atlético estão e parecem ser muito profissionais com esse assunto, estão lidando muito bem. O Brax falou que eles avisam sempre quando é a data que vai cair, e não é salário, tá? Parece que é direito de imagem, premiação de bicho, essas coisas, né? Premiações, essas paradas que batem, assim. E o Atlético estava devendo, tá com alguns atrasados sim, não negou, e falou que já tem alguns que estão para quitar e pretendem quitar isso antes, lógico, de vender, ou antes, lógico, de contratar algum jogador, e tá corretíssimo. Os jogadores estão sendo profissionais, eu não acho que eles vão parar de correr por isso, porém, isso a longo prazo, você, deixando de pagar salário em determinado momento, pode ser crucial e decisivo. Pode ser um problema, sim, pro Atlético, e ainda mais quando a SAF prometeu que isso não ia acontecer mais, né? Isso não pode acontecer no futebol moderno hoje, é diferente, o futebol é muito mais profissional e o Atlético precisa ser mais profissional também e honrar com esses seus compromissos. Mas eu entendo que tem coisas de fluxo de caixa que atrapalha e que também às vezes acontece. Porém, não pode acontecer. Essa é a realidade, tem que trabalhar com isso. E o Atlético saiu hoje também, que o Atlético confirmou o atraso de pagamentos a Paulinho por venda ao Palmeiras. O pagamento seria feito parcelado, mas o Atlético ainda não sinalizou sobre. O GE apurou que o Atlético ainda deve luvas ao jogador. O Atlético confirmou que tem pendências financeiras com o Paulinho em relação à venda ao Palmeiras. A transação que passou dos 100 milhões de reais foi feita no final de 24. O camisa 10 assinou até 29 com o Palmeiras. O clube pagou 18 milhões de euros, né, para a compra do direito econômico. Desse valor, o Atlético teria 80% e 20% teria que ser repassado ao jogador, ao Paulinho. O GE apurou que o Atlético tem duas dívidas com o jogador, uma referente aos valores da venda e outras de luvas que não foram pagas ao atacante. Os valores de venda seriam pagos parcelado, quando o Palmeiras quitasse as parcelas com o Galo. Nenhum pagamento foi feito, assim como as luvas que o clube também deve ao atleta, tá? O Galo confirma que existem pendências financeiras com o Paulinho, no entanto, os valores vinculados em realidade dessa notícia fogem completamente da realidade. Esses valores não seriam informados pelo clube em razão do contrato firmado entre as partes. Então, o Atlético também aí tá devendo o Paulinho, a situação financeira é muito, muito delicada, a gente já viu isso, por isso que esses aportes seriam muito importantes para dar um respiro pro Galo, porque é realmente uma situação muito complicada e muito delicada. Agora, o Atlético contrata gerente de mercado do São Paulo para chefiar o Siga. Para chefiar área dentro do Siga. Rafael Barros vai ocupar parte das funções do Weber do Siga. O Atlético agiu rápido e contratou Rafael Barros, gerente de mercado de São Paulo, para coordenar a área dentro do Siga. Centro de informação do Galo. O novo profissional já se despediu do time paulista e deve ser apresentado nos próximos dias. Barros ficará responsável pela área de mercado, setor importante que atua ao lado do departamento de futebol e a cúpula da SAF na contratação de reforços e análise de mercado. Até o momento, o executivo do Galo, Paulo Brax, é quem ocupa a cadeira de gerente do Siga desde a saída do Weber, que se transferiu para o futebol português. A ideia é que internamente alguém ocupe esse espaço que em aberto, mudando um pouco a configuração. A ideia é que Brax seja próximo e acompanhando os processos, não só na hora de tomar decisão, mas também antes, né, da contratação de jogador. Desde sua chegada, tem participado ativamente no mercado. Aí eles divulgaram a estrutura, né? A estrutura é o conselho, né? Aí o CEO, o Bruno Musi, aí o CSO, o Paulo Brax, e o Siga. Aí tem o base, masculino e o feminino. E aí nesse departamento, tem o departamento médico, performance, logística, análise de desempenho, administrativo, infraestrutura, captação, saúde e bem-estar, data analytics e transição. Rafael Barros é formado pela PUC Minas,
né? Então ele já tem alguns cursos na área aqui. E além disso, ele foi gerente de competições da Federação Mineira de Futebol e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. Ele ganhou sua primeira oportunidade no Curitiba, como analista de mercado, sendo chefiado por Rodrigo Weber. Ah, então ele já foi. E depois trabalhou 1 ano no Vasco, a pedido de Brax, até ser contratado pelo São Paulo, seu último clube. E só pra galera que não sabe, em relação ao Siga, né? Siga é parte importante do futebol atleticano, mas não é daqueles que tomam decisão. Ele contrata e não contrata ninguém, não vende. Só oferece suporte de informação para tomada de decisão. O departamento conta com 14 profissionais, sendo 3 coordenadores. Em relação a reforços, apresenta nomes, por exemplo, conforme características buscadas, fornece um relatório completo, comportamento, tático, financeiro e técnico, e pode chegar a opinar sobre um nome, se é possível, positivo ou não, mas a decisão final cabe ao comitê de futebol. Então, o Atlético se preparando mais uma vez no mercado, um cara que claramente tem um histórico com o Paulo Brax, tem um histórico com o Rodrigo Weber, acho que deve ser um profissional bom, né? Ele já rodou em alguns clubes, estava no São Paulo, e acho que pode ajudar e contribuir demais para o galão desse novo momento do Siga. Não é isso? E eu acho que é bom também contratar mais profissionais capacitados e do mercado para dar mais suporte e ainda mais experiência, mais corpo para o Siga, para ele trabalhar com mais qualidade, com mais performance, e isso é muito importante. Até porque o Atlético ele precisa ser criativo no mercado, então ele precisa trabalhar e agir antes. Como assim, Matheus? Quando você trabalha com antecedência, um cara vai terminar o contrato daqui a 1 ano e meio. Você começa a descobrir quem tem contrato até 1 ano e meio para começar a monitorar. É importante para quando tiver 1 ano, 6 meses, você já fazer o pré-contrato, já começar a conversar com ele com 1 ano. Com 6 meses, já ter o pré-contrato, ou começar a conversar com ele com 1 ano e meio antes, como fez, por exemplo, o Rodrigo Caetano com o Paulinho. Ele ligava o Paulinho sempre e queria levar ele para o Atlético e conseguiu no final, depois de muita e muita conversa com o jogador. Então é importante demais essa situação, é importante demais a gente falar disso, porque trabalhar com antecedência, você consegue resultados positivos e mais baratos, né? Jogadores mais baratos e bons jogadores. É óbvio que você não vai conseguir sempre, mas é sempre importante sair na frente, tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que o Galo pague essas dívidas, se não atrase mais pagamentos, mas o momento é delicado, o momento é complicado e é isso que está acontecendo. A gente tem um compromisso de trazer com você também essas matérias do GE. Globo. É isso. Um beijo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.